Vem aqui comigo, que eu quero apresentar essa linda aqui, que é a Ale Rodrigues. Tudo bem, Oi, Ale? Que tudo prazer bom? te ter aqui, essa linda. Deixa eu contar pra vocês a história da Lê. É o seguinte, a Lê era minha seguidora lá no meu Instagram, né, Lê? Isso, aham. E ela mandou uma mensagem pra mim, Fer, eu faço doces, né, enfim. Ela é cake designer, gente. Daí eu falei, então vamos no programa fazer alguma coisa. Passei pra Tati. Só que eu não sabia que a Ale Rodrigues era do Rio de Janeiro, gente. E ela falou, eu vou. Daí a Tati falou, mas você tem certeza? A Tati perguntou pra você, né? Mas você Foi. tem certeza que você é do Rio de Janeiro, você vai vir aqui? Você falou, vou e me chame quantas vezes vocês quiserem. Foi uma coisa. Exatamente, só chamar que eu tô aqui. Que linda, obrigada, viu, minha Obrigada a linda? você, obrigada a Já adorei o você. sotaque, um sotaque gostoso de carioca. Mas também, gente, a Lê tem uma história de vida, de superação, e uma história muito bonita. E eu perguntei pra ela se ela topava contar essa história aqui, até pra incentivar É muitas verdade, é pessoas. verdade. E de repente você pode até mudar a vida de algumas pessoas que estão nos assistindo, né, Ale? E eu Aham. queria que você contasse, antes da gente começar a fazer essa receita maravilhosa de brownie de chocolate aqui, a Ale vai bater um papo aqui com a gente. Conta aí da sua história, Ale. Então, eu antes de dar aula, né, e montar meu ateliê, eu era uma confeiteira, né, ainda sou uma confeiteira, mas eu fazia bolo, fazia doce para casa, para os meus clientes, para casa de festas, eu trabalhava com isso. Eu era casada, eu tenho uma filha que hoje está com 19 anos. A minha filha nasceu com um problema e ela operou quando ela tinha 11 meses a primeira vez e operou com 7 anos. Que problema que é? Ela teve um cisto chamado cisto aracnoideu, ele é localizado aqui nessa região da cabeça. Então isso causou a ela assim um atraso, né? Causou a ela Ela já algumas nasceu com dificuldades. esse cisto? Ela nasceu, mas eu só descobri com 9 meses. Meu Deus. É. E aí entrou todo aquele processo de cirurgia, acompanhamento, tratamento. Ela trata até hoje com psicologia, né, psicólogo e tal. Ela tem todo um acompanhamento médico ainda até hoje. Mas assim, quem vê minha filha nem diz que ela passou tudo que ela passou, né? Hoje ela tem 19 anos. Hoje ela tem 19 anos. Ela fala, anda. A minha filha, você vê, ela é completamente normal, assim, ela não tem nenhum problema. Ela só tem um atraso escolar, né, devido à questão da cirurgia. Então, ela tem um atraso escolar, ela é um pouco mais imatura, mas ela é uma bênção, assim. E você sempre trabalhou? Então, quando eu me casei, né, eu parei de trabalhar, o meu ex-marido queria que eu, assim, parasse de trabalhar, o meu horário era bem complicado. Então, eu parei de trabalhar, me casei e 2 anos depois minha filha nasceu e aí logo depois ela teve esse problema aos 9 meses e aí eu não tinha mais como trabalhar. Porque ela dependia muito de mim, ela fazia tratamento, eram 3 vezes na semana e distante da minha casa. Então, não tinha como. Aí, quer dizer, não tinha como trabalhar. Aí eu comecei a fazer várias coisas, assim, como autônoma, né? Então, eu trabalhei 3 anos como decoradora de igreja, trabalhei fazendo buquê de noiva, trabalhava com artesanato e sempre me virei. Isso tudo lá no Rio de Janeiro? Isso lá no Rio de Janeiro. Aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com doce, o meu forte sempre foi naked cake, que eu amo, é minha paixão. Que são aqueles bolos Aqueles bolos desconstruídos, pelados, né? Maravilhoso, eu adoro. Então, comecei com o naked, depois bem casado, brownie, pão de mel, e aí fornecia para casa de festa, né, e trabalhava. Aí, quando foi há 2 anos e meio atrás, eu me separei, e aí foi muito Quantos anos de complicado. casamento? 19. 19 anos de casada. 19 anos. Aí eu me separei e me vi numa situação assim, sem saber como fazer, né? E agora? O que eu faço, né? Vou recomeçar do zero aos 45 anos, né? E aí foi muito complicado. Foi quando eu decidi entrar para a faculdade, porque eu tinha trancado a minha faculdade há muitos anos atrás. E aí eu decidi voltar para a faculdade. E mesmo eu tendo me separado, eu tinha guardado um dinheiro, né? Tinha um dinheirinho guardado, era pouco, mas dava. Aí comecei a fazer faculdade. Eu sou professora de Muay Thai também. Não acredito! Sou faixa preta de Muay Thai e Kickbox e eu dava aula de manhã, na parte da manhã. E isso tudo você fez depois da separação? Não, o Muay Thai e o Kickbox eu já dava aula. Só que assim, eu sempre procurei fazer alguma coisa que eu tivesse o máximo de tempo com a minha filha. Entendi. Então, assim, os bolos eu fazia em casa. O Muay Thai eu só dava aula uma vez por dia, né? Um horário por dia. Então, eu não ficava ausente da minha filha e era do lado da minha casa. Então, não me atrapalhava, entendeu? Aí eu dava aula de Muay Thai e eu já até esqueci que eu dava.
Então, eu dava aula de Muay Thai e foi quando eu resolvi, né, parar com o Muay Thai por causa dos bolos, eu estava fazendo. Entrei para a faculdade. Faculdade do quê? Gestão de RH. Nossa, que chique. Aí comecei a fazer a faculdade, me apaixonei, né? E a faculdade, ela meio que teve uma parte voltada para a área de negócios, aquilo ali foi me incentivando bastante. E mais ou menos 7 meses depois que eu já estava fazendo a faculdade, eu comecei a fazer meus cursos novamente na área de confeitaria. E aí um dia eu indo para um curso, né, fazer um curso, eu comecei a pensar já na minha cabeça de montar um ateliê na minha casa. E aí nesse dia foi quando a minha vida mudou completamente, né? Eu resolvi montar o ateliê na minha casa para eu dar aula e chamar profissionais para darem aula lá. Eu na época eu tinha R$ 5.000 na época, foi o dinheiro que eu comecei com tudo. Era um dinheiro que eu ia comprar uma moto, que eu tinha tirado uma carteira de moto, mas aí eu decidi iniciar esse projeto do ateliê. O que você tira disso tudo, Alê? Assim, a gente vê na sua história que nunca é tarde para recomeçar, né? Nunca mesmo, nunca. Vamos fazer brownie? Já vamos. A gente vai conversando vamos fazendo aqui. Vamos. Ó, seguinte, gente, os ingredientes vão passar aí no vídeo para vocês. O que você vai usar aqui, Ale? Por onde a gente começa? Então, a gente tem aqui, ó, o açúcar, tá? Que é 250 gramas de açúcar, tá? 150 de ovos. Certo. Tá? São 3 ovos aproximadamente. São 3 ovos aproximadamente, tá? A gente tem 150 de farinha de trigo. Tá. As nozes, ela é opcional, você pode estar usando ou não. Tá. E aí, em média, de 120 a 160 gramas, dependendo do gosto da pessoa, né? Tá. A gente tem aqui também a margarina. A manteiga. O que tem nessa manteiga que ela tá meio marronzinha? É porque misturou um pouquinho com o chocolate. Eu sou curiosa. Será que tá com canela a manteiga? Ó, gente, olha como é que tá a manteiga É porque aqui. a colher do chocolate Era a colher de chocolate. E o chocolate derretido? E o chocolate derretido. Você derreteu no micro-ondas? Eu derreti no micro-ondas, 180 gramas do meio amargo. Perfeito. Tá? E agora? Agora a gente vai pegar aqui o açúcar e os ovos, tá? Vou pôr aqui na batedeira. Açúcar e ovos, vamos bater. A gente vai bater, tá? Eu vou ligar aqui. E vou acrescentar aos poucos. Eu dou uma leve batida, porque o brownie é o tipo de bolo que você não deve bater em batedeira, tá? Senão ele perde. É só pra misturar mesmo. É só pra misturar e dissolver um pouco o açúcar. Perfeito. Tá? Deixa eu pôr aqui pra você. Beleza, e agora você vai pôr o que aí? A gente vai acrescentar aqui agora. Vou pegar esse aqui. Tem o fouet aqui, se você quiser. Não tem problema. A margarina. A margarina. Derretida. Manteiga, né? Isso, manteiga. Dá pra fazer com margarina? Olha, dá pra fazer com margarina, mas eu acho que o sabor da manteiga, ele fica bem melhor no brownie. Beleza. Mas dá pra você fazer sim, com margarina, não tem problema não. Chocolate derretido. Esse é o ao leite ou é meio amargo? Esse é o meio amargo. Tá. Pode usar o ao leite, mas o meio amargo não fica tão doce, né? Eu gosto de coisa bem doce, mas de brownie eu gosto com chocolate meio amargo. Eu também prefiro. Fica e você pode... Porque assim, o brownie, você pode rechear, né? Você pode estar fazendo... Você pode estar fazendo o brownie recheado, já indo direto pro forno recheado, com recheios forneáveis, né? Então, por exemplo, a gente tem um aí que é com damasco, que eu fiz. É esse branco? É o branco. Tem ele normal e tem ele com damasco. Tem um ali também de chocolate meio amargo, que é com doce de leite. E tem um outro recheio que é chocolate com rum também. Com rum? Ai, que chique. Que são recheios forneáveis, tá? O que você vai fazer agora? Então, eu vou pôr as nozes. Tá? As nozes, elas podem ser picadas ou inteiras. Então, vai depender muito. Eu tô colocando ela aqui inteira, mas pode ser picadinha também, tá? Aí é a gosto, né? A gosto do cliente. Tem gente que não gosta muito de nozes, né? Então, quando a pessoa não gosta, vai de acordo com o seu cliente, né? Você faz sem. Não tem problema não. A gente aqui vai estar só dando uma misturadinha
Tá, e a farinha entra agora ou não? Vai entrar agora. Tá. Tá. Então, agora só falta farinha, né? Não vai fermento em pó? Não, o brownie não usa fermento. O brownie é aquele famoso bolo que conta a história, né? Que uma cozinheira foi fazer uma receita de bolo e esqueceu de botar o fermento. E deu super certo. E deu certo. Então, ó, enquanto você termina de colocar a farinha de trigo aí, Tá. essa é a nossa receita. Daqui a pouquinho eu volto aqui Tá bom. pra perguntar pra você tempo de forno, Tá tudo isso, ótimo. tá? Temperatura. Eu quero experimentar e conversar mais um pouquinho com você, Tá tá? bom, tá bom, tá ótimo. Lugo Ramos, gosta de brownie? Adoro. Você vai querer experimentar do chocolate branco ou preto? Pode ser os dois? Pode ser os dois, eu deixo. Você merece. Daqui a pouco você vai tocar mais aqui pra gente também, viu? Ale, você já colocou? Já, adiantei aqui, eu coloquei na forma. Ele fica assim todo irregular mesmo? Fica assim. Tá. O brownie, você pode estar usando vários tipos de forma, tá vendo? Tem a de alumínio, né? Gente, olha Fica que bem mimo bonitinho, essa daqui, pititica, de marmitinha, ó. Dá pra você levar, faz, depois leva pra você comer à tarde no seu trabalho. Olha que graça. É pra vender no trabalho. E Quem pra quer fazer vender no trabalho né? também, olha aqui. Aumentar a renda, né? Verdade, né? Então, quantas donas de casa estão aí querendo estar aumentando a sua renda? É uma ótima opção. Muito legal. Quanto tempo de forno? Então, 180, 200 graus, forno convencional. Forno elétrico, dependendo do forno, 150 graus, 160. E quanto tempo? Ele, assim, a partir de 15 minutos, você já tem que estar observando. Porque o brownie, se você deixar passar, ele vira bolo. Entendi. Ele tem que ficar meio úmido, meio molhadinho. Ele tem que meio ficar cruzinho, molhadinho, né, por dentro. Isso, né? Ele vira bolo. Então, a partir de 15, 20 minutinhos, você já observa. Pra quem não tem experiência, vai com palitinho, vê se ele tá... Ele normalmente em volta, ele fica mais... Já vai ficando mais sequinho e no centro ele fica molhadinho. Ale, que orgulho de você estar aqui. Nossa, prazer é meu. Que bom saber da tua história. Mas, gente, 19 anos de casado, separou, refez a vida, deu a volta por cima. Com uma filha que depende muito dos cuidados dela, mas não ficou parada não, viu, minha linda, meu lindo? Isso aí, vamos trabalhar e a gente consegue. Tá com saúde, tá correndo recomeçar. Tá aqui em Londrina, gente. A gente tá em Londrina, não veio mais. Primeira vez que você veio pra Londrina? Primeira vez. Você não conhecia a cidade? Não conhecia, não amei. Acredito. Então você vai voltar, você volta mais ainda aqui comi no um cachorro quente ontem, maravilhoso, que eu fui indicada aí. É um cachorro quente típico aqui da cidade, típico a gente da não cidade. Pode falar o nome, né? Mas gente, você gostou? Muito bom. Maravilhoso, né? Ale, eu quero que você volte mais vezes aqui. Com certeza, vai ser um prazer. Tá, gente, direto do Rio de Janeiro, fazendo receitinha aqui pra gente. Obrigada, viu, Obrigada, Deus abençoe você. Obrigada. Sempre. Obrigada de coração. Adorei te conhecer, Eu viu? também adorei te conhecer. Agora eu quero experimentar. Eu vou experimentar. Tem uns pedacinhos do de chocolate aqui? Então, ó, isso aí é muito legal, porque o brownie, quando você faz pra vender, você corta o centro dele, né, os quadradinhos, tá? Inclusive, esse aqui é uma opção bem bacana, ó, ele decoradinho pra você vender pra casamento, pra noiva, né? Então, assim, aí o que acontece com a bordinha? Ah, a bordinha a gente come, a família? Não, a família não vai comer a bordinha. O que acontece? Você vai vender a bordinha embaladinha pros cafés. Entendeu? Você vende pro café. Para tudo, gente! O que é isso? Pelo amor de Deus, Ale! Gostou? Você vai voltar umas 10 vezes a fazer brownie aqui. Obrigada, viu, minha linda?